Olá, querido povo de Deus, vamos aqui dar continuidade aos nossos trabalhos em defesa da Santa Igreja e denunciando aí as seitas protestantes. Hoje eu quero falar sobre o grito do sentimentalismo protestante atual. Nós estamos percebendo no decorrer do tempo que quanto mais o tempo passa, o protestantismo ele fica mais sentimentalista, né? E nós estamos aí presenciando as seitas cada vez mais investindo nisso. Nós presenciamos aí os cultos na atualidade, muitos com aquele jogo de luz, aquele show muito emotivo. Eles estão investindo muito nisso, no ambiente, colocando carpete no chão para ficar muito aconchegante, aquele som muito impactante, porque os pastores protestantes da atualidade principalmente, eles sabem muito bem que atualmente as pessoas estão muito sentimentalistas, né? Elas não estão buscando muito a questão da razão de o porquê que acreditam em Jesus, mas elas vão muito pelo sentimentalismo, né? Esses pregadores coach, essas pessoas que falam muito em autoajuda, em sucesso financeiro e etc. Eu separei aqui algumas considerações. A primeira das foi o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, onde vai falar que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos irão dizer para Jesus, né, que pregaram em nome de Jesus, fizeram milagres e expulsaram demônios, e ele vai dizer, nunca vos conheci, operários maus. Por que operários maus? Né? Porque o fato de alguém pregar, né, pregar alguma coisa, né, e ali pregar a palavra de Deus, vou botar aqui entre aspas, porque não é a palavra de Deus que o protestantismo prega, mas eles distorcem a Sagrada Escritura, eles inventam uma interpretação própria, e é porque dizem que seguem somente o que está escrito. Mas veja como isso é inexistente. Porque o protestante diz que só acredita no que está escrito, mas ele pega um texto bíblico, lança uma interpretação pessoal dele em cima do texto, interpretação esta que não está ao pé da letra escrita na Bíblia, e ele diz que só segue a Bíblia. Então o protestante ele não segue só a Bíblia, ele segue as interpretações pessoais que ele tem referente à Sagrada Escritura. Então eles acabam que fazendo aí diversas distorções e gerando cada vez mais confusão para dentro do próprio protestantismo. Por isso, aquele pastor que é odiado por muitos dos protestantes, chamado Caio Fábio, ele chegou a dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, querendo ele dizer que os pastores, as pessoas pegam a Sagrada Escritura e distorcem e fazem suas próprias interpretações. É por isso que nosso Senhor, ele deixou um magistério responsável pela interpretação da Sagrada Escritura, como diz no Catecismo número 85, para que possa dar esta definição de interpretação, para que possa dar uma conclusão, ou seja, bater o martelo, né? Diferente do que há no protestantismo com tantas distorções. Queridos, o espírito de autoestima reina nas seitas atuais do protestantismo, né? Essa questão da autoestima, nós estamos presenciando aí as pessoas fragilizadas, querendo muito sucesso financeiro, sucesso profissional, o sucesso familiar, o sucesso de relacionamento amoroso, e devido na nossa atualidade o sentimentalismo ele está tão intenso, o protestantismo identificando isso, os pastores protestantes identificando isso na sociedade, eles vão na fragilidade das pessoas e eles tentam levantar a bola daquela pessoa, né? Como diz no ditado popular. Então os cultos protestantes, eles têm o objetivo de fazer as pessoas se sentir à vontade, isso de uma forma extremamente sentimental. Então você pode prestar atenção que hoje há uma presença de pregações de autoestima dentro do protestantismo muito forte. A pessoa vai lá para chorar, para se arrepiar, para cair no chão, para poder receber uma palestra de sucesso financeiro, que você vai conseguir seus objetivos e etc e tal. E assim o protestantismo ele vai puxando, né, os ignorantes, né, aqueles que estão querendo
Na verdade, apenas buscar a Deus por interesses passageiros. Que interesses passageiros são esses? O financeiro, um relacionamento amoroso, a cura de alguma enfermidade física. Então eles buscam muito essa questão. Então os cultos na nossa atualidade, eles estão muito voltados a isso. Porque eles sabem que falar de cura, de libertação e principalmente de prosperidade atrai multidões. Porque muitas pessoas hoje buscam a Deus por interesses, né? Interesses materiais, interesses no sucesso e etc. Então há esse espírito de autoestima, né? Eles estão investindo muito nisso. E os cultos shows é a moda atual, né? O ambiente climatizado, aconchegante, é um bom som para impactar os visitantes. Então você vê que hoje as seitas elas investem muito nisso, nesse tipo de equipamento, né? Deixam o ambiente climatizado, todo no ar-condicionado, aquelas cadeiras muito bem acolchoadas e etc. Daí a pessoa vai para ali, o ambiente já está proporcionando a ela uma sensação física muito intensa. Daí esta sensação física que eles têm, eles atribuem isso. Perdão, passou uma moto aqui horrível. Eles atribuem isso ao agir do Espírito Santo. E aí alguns ignorantes vão lá e dizem o quê? Eu vou para os cultos porque no culto eu me sinto melhor. Porque no culto eu me sinto mais tocado por Deus. Veja, eles acham que o toque de Deus é o chorar, o se arrepiar e etc. Ou seja, eles atribuem isso ao agir do Espírito Santo. E não é assim que funciona, gente. A fé verdadeira, ela não é uma fé sentimentalista. Ela não é uma fé que é como esses pastores hoje em dia de autoestima estão pregando. Que você vai ter sucesso em tudo desta terra, que você vai conseguir seus objetivos e etc. Alguns até disfarçam, dizendo algumas vezes, olha, você não está aqui para ficar rico, não sei o que, mas na frente vai lá e começa a falar de sucesso, enquanto que nenhum dos apóstolos morreu milionário. Nenhum dos apóstolos deixaram uma grande fortuna de herança para sua família. É por isso que nenhum bispo ou papa vai deixar uma herança, uma fortuna para as pessoas, né? Porque a riqueza que há no Vaticano, que muitos protestantes até atacam, ela não está no nome do Papa reinante, né? Ela não está no nome do Papa. Então aquele patrimônio ali não é de alguém, no sentido de alguém aqui nesta terra, que a pessoa pode chegar lá e vender. Não, entendeu? Mas já no caso dos protestantes é o contrário, né? Então, eles pregam muito essa questão, mas é interessante quando a gente vai olhar para a história dos apóstolos, por exemplo. Poxa, os caras foram martirizados, perseguidos. Jesus disse, pega a tua cruz e me segue. Então, existe uma presença de sofrimento muito grande. Já nos cultos protestantes, tira essa presença de sofrimento. É tanto que muitas das seitas da Universal, por exemplo, e não só da Universal, porque talvez alguns vão pensar que eu estou falando só da Universal. Não, estou falando de várias denominações protestantes que estão assim, gente. Na frente da seita lá tem, venha e pare de sofrer. Enquanto que você pega, por exemplo, os escritos dos santos, e o sofrimento para os santos era uma honra para eles, sofrer por amor a Cristo. Tanto é que Santa Gema Galgani dizia, né, que todo cristão deveria morrer crucificado por amor a Deus, né? Ela dizia que se nós soubéssemos o valor de sofrer por amor a Deus, pediríamos a Deus o sofrimento. Veja, então o protestantismo, ele cada vez mais, né, ele já começou afastado de Deus e quanto mais o tempo passa, mais ainda ele se afasta de Deus. Eu falo isso com propriedade, porque você vê as seitas cada vez mais divididas. O início do protestantismo foi rebelde e divisor, e até hoje ele é assim. E a divisão ela é condenada pela Sagrada Escritura. Você pode ver um dos textos, tem vários, mas um dos textos, 1 Coríntios 1:10, diz que temos que estar no mesmo sentimento, temos que pensar da mesma forma, temos que ter unidade, né? E isso não existe no protestantismo. Fortes divulgações, fotos emotivas para encantar o povo. E a divulgação é intensa.
Então eles colocam lá câmeras profissionais, e daí quando o povo começa a chorar, aquela pessoa assim, sabe, aquela coisa, eles bate foto, lança na internet, e daí eles fazem divulgação daquele culto, né? Como que aquela imagem da pessoa chorando, aquela imagem da pessoa no chão, ali de joelhos, com as mãos para cima, aquela coisa toda, eles usam aquilo como marketing para poder chamar mais pessoas, para que os ignorantes, os sentimentalistas da atualidade, os necessitados, as pessoas que estão passando por alguma crise, olha para aquelas cenas e fica encantada. Poxa, eu vou para lá, eu quero sentir isso, eu quero receber estas curas. Vejam só, e daí isso se torna um grande marketing. Existe um livro chamado O Dom do Discernimento dos Espíritos, escrito pelo Márcio Mendes, um pregador da Canção Nova, que ele escreveu uma coisa interessante. Ele disse assim: com suas enganações, ele, o demônio, né, confunde e perturba a pessoa para deixá-la desequilibrada. O protestantismo tem gerado um grande desequilíbrio em muitas pessoas. Eu tenho exemplos na minha família, até de pessoas que pirou a cabeça mesmo, passou a tomar remédio controlado. Então o protestantismo ele tem sido uma fábrica de desequilíbrios. Você pode ver que as pessoas são desequilibradas em distorções bíblicas, ou seja, um desequilíbrio teológico, um desequilíbrio também psicológico. Por quê? Porque, veja só, eu por ser ex-protestante, eu já vi isso demais. Só ia para o culto, ia lá, o pastor orava, dizia que tinha toda uma revelação de prosperidade, de ganhos e etc e tal, de sucesso. A pessoa não via isso no decorrer do tempo, ela endoidava. Daí a pessoa começava a ficar rebelde contra Deus. Porque dizia, esse Deus não existe, esse Deus é mentiroso. Esse Deus é inventado pelos homens. E daí, como o protestantismo ele já destrói a mente dos ignorantes contra a Igreja Católica, quando eles se decepcionam com o protestantismo, eles saem e não vão mais para nenhum lugar. Por isso que hoje existem tantos movimentos dos tais desengrejados e outros que até se tornam ateus, né? Eles prejudicam muito. Então, como Márcio Mendes escreveu, que com suas enganações, ele, o demônio, ele confunde e perturba a pessoa para deixá-la desequilibrada. Então o protestantismo tem feito isso. Um desequilíbrio emocional em massa. A gente presencia claramente isso. Nesse mesmo livro, na página 58 ainda, ele escreveu que o demônio ele usa de uma astúcia venenosa a fim de agradar, seduzir e deixar o ser humano deslumbrado com seus atrativos. Veja, ele deseja agradar, seduzir. É uma sedução de agrados. Então, quando o cara vai lá para aquela pregação que é cheio de promessas de sucesso, cheio de promessas financeiras, cheio de promessas emocionais dentro de relacionamentos amorosos e familiares, a pessoa vai lá e se ilude com aquilo. Depois que ela chega a se frustrar com aquilo, ela entra em um profundo desequilíbrio. E ali já está dentro do fundo do poço da apostasia, né? No fundo do poço das heresias. Então isso é muito nítido no protestantismo, esse agradar. O protestantismo, em sua atualidade, ele deseja muito agradar o pensamento das pessoas. A pessoa vai para lá para escutar o que lhe agrada e não o que lhe confronta, entendeu? Então eles estão buscando muito isso, né? Eles buscam muito isso, de agradar a pessoa, levantar o ego da pessoa. Aí São João Paulo II, na carta encíclica Veritatis Splendor, ele chegou a escrever assim: a evangelização é o desafio mais forte e sublime que a igreja é chamada a enfrentar desde a sua origem. Realmente, hoje há uma dificuldade muito grande na evangelização. Nós precisamos intensificar o nosso conhecimento sobre as seitas, sobre as armadilhas das seitas na atualidade, porque nós estamos precisando nos aprofundar cada vez mais para conscientizar as pessoas da verdade, porque tem muita gente enganada. E quando você vai falar, elas já, por estarem já dentro do desequilíbrio teológico e desequilíbrio emocional que o protestantismo causa, você vai falar, a pessoa já atribui o que você diz ao diabo. Ela nem quer ter esforço
para ver as profundezas teológicas do que a Igreja Católica prega. Ela não quer ter o esforço para poder te ouvir de fato, considerando que possa aprender algo com você. Eles descartam isso. Eles preferem pensar que não podem aprender nada com você, que você é um idólatra, que você é um servo do diabo que está caminhando para o inferno. E daí eles negam aí as imagens, os santos e tudo, sem nem ter de fato razão para isto. Então veja, há aqui algo muito rico em que São João Paulo II escreveu, quando ele diz que a evangelização é um desafio mais forte e sublime que a igreja é chamada a enfrentar desde a sua origem. Sempre teve desafios, e na nossa atualidade é esse desafio da nossa evangelização conseguir conscientizar as pessoas. Realmente é um desafio intenso. Para você explicar a Santa Missa, para você explicar a vida dos santos, para você explicar a doutrina da igreja é desafiante. Por quê? Porque os sentimentalistas e os fanáticos protestantes, eles conseguiram corromper a cabeça de muitos, até mesmo católicos ignorantes. Ou seja, aqueles católicos que é só aquele que vai para a missa e pronto, ele não estuda a fé, ele não se aprofunda, ele não tem uma vida espiritual de fato, né? Ele não busca ter razão de ser católico. Ele está ali apenas como um sentimento, ou porque a família ensinou a ir à missa todo domingo. Então há esse desafio. Nós precisamos nos aprofundar, católicos. Você que está me assistindo, se aprofunde na sua fé. Cada vez mais a nossa atualidade exige de nós uma evangelização mais intensa, certo? As seitas querem a quantidade, não a qualidade. Isso é fato, né? O pastor protestante, ele quer saber da multidão ali. Daí ele bate foto daquela multidão como se ali, quanto mais pessoas, é sinal que há um grande agir do Espírito Santo. Nem sempre é assim, porque lá no Calvário não tinha muita gente aos pés de Jesus. Então quantidade não está dizendo nada, né? Às vezes tem muita gente, mas a qualidade do crer de cada um daqueles não existe. As pessoas estão ali por sentimento, estão ali porque querem receber alguma coisa. É aquela fé interesseira em alguma coisa, né? É uma cura dos sentimentos, é a cura de uma doença física, a prosperidade financeira e a questão da razão da fé. Muitos não se preocupam com isso. Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe diz: não é a quantidade que conta, mas aquilo que conta é a qualidade. Entendeu? Então eles não estão procurando essa questão da qualidade. Eles estão procurando fazer o povo se sentir bem, fazer o povo chorar, fazer o povo estar ali, né? De forma sentimental. Não tem a razão da coisa, entendeu? Então o protestantismo ele investe muito nisso na atualidade. E o pregador Márcio Mendes, da Canção Nova, também neste livro, na página 75, no livro O Dom do Discernimento dos Espíritos, ele escreveu que a sua marca, né, a marca do demônio, ele se referindo ao demônio, ele escreveu: sua marca é a divisão. Então, cada vez mais, o protestantismo ele vai causando esta divisão, né? Ele vai puxando as pessoas pelo sentimentalismo, pela prosperidade, aquela coisa toda, e dali nasce uma seita, nasce outra, e aquela confusão. O protestantismo não tem unidade, e eles vão desligando os ignorantes, né? As pessoas que não têm conhecimento da verdade, eles vão desligando da Igreja Católica. Então eles vão roubando as pessoas e introduzindo essas pessoas dentro de um desequilíbrio teológico, dentro de um desequilíbrio sentimental. E cada vez mais o protestantismo ele vai fabricando desequilíbrios. Falo isso com toda a propriedade, gente. Então a conclusão dessa nossa partilha aqui é que o protestantismo atual ele age nas feridas emocionais, eles focam muito nisso. Então os cultos são muito voltados a isso, as músicas protestantes são muito voltadas a isso, a agir ali nas feridas emocionais, exaltar o financeiro, ou seja, eles querem exaltar a sua coragem de ficar rico, que o Senhor vai prosperar, que você vai conseguir vencer, superar as invejas e etc e tal. Então eles agem nas feridas emocionais, eles exaltam o financeiro e eles transmitem um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem sofrimento, sem penitência, né?
E daí, com várias e várias distorções bíblicas, eles vão afastando as pessoas de fato da cruz que o Senhor disse: pega a tua cruz e me segue. Eles olham para a vida de uma forma altamente sentimental, altamente interesseira, principalmente em bens passageiros. Esse é o protestantismo atual. Você que quer conhecer mais da sua fé católica, você que quer se aprofundar mais em como evangelizar os protestantes, pessoas da sua família, até mesmo católicos que você conhece, busque conhecer o nosso material, certo? Para você comprar o nosso material, entre em contato comigo. O DDD é 85, pausa aí o vídeo, eu vou te dizer o DDD agora. DDD 85, o número é 996890098. Esse é o meu WhatsApp. Entra em contato comigo e eu te passo. A gente tá com uma promoção aí de um material de estudo muito bom. Ave Maria, que passa no caminhão lá dentro. Espera aí. A gente está com uma promoção de um material muito bom para você que quer estudar a fé católica respondendo aos ataques protestantes, certo? Então entre em contato comigo, DDD 85 99689 0098. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Vou tentar colocar aqui no vídeo também para você ter acesso, tá certo? A nossa produção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos nos aprofundar. Você que também puder fazer uma doação para a nossa missão, a gente tem aí pessoas que doam R$10 por mês. Tá aqui o nosso Pix, né? Também na descrição desse vídeo, certo? O Pix é o meu CPF. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para você contribuir com nossa missão. Louvado seja Deus e não esqueça de compartilhar. Até a próxima. Amém.